Bem-vindos ao programa Fertilidade Descomplicada, uma iniciativa da Clínica Nidos para tirar todas aquelas suas dúvidas a respeito das dificuldades para engravidar. Será que eu sou infértil? Será que eu preciso de ajuda? Esse é o nosso objetivo aqui, esclarecer todas essas dúvidas. Eu sou a Aline Dini, criadora do Mãe aos 40, e estou aqui para ser a sua voz. Eu tenho certeza que vamos conseguir esclarecer aí todas aquelas questões que estão na sua cabeça, que você tem vergonha ou ao mesmo não sabe para quem perguntar. E no nosso primeiro episódio, eu recebo a doutora Fernanda Policeni, doutor Josélio, que vão esclarecer para a gente quando é hora de procurar uma clínica de reprodução, uma ajuda de um especialista em fertilidade. Você parou o contraceptivo e aí passou 1, 2, 3, 6 meses e nada acontece. E aí vem aquela pulguinha atrás da orelha. Será que eu tenho algum problema? Logo eu? Será que eu vou precisar realmente de ajuda para engravidar? Bem, a infertilidade é uma doença, segundo a Organização Mundial da Saúde, e atinge milhares de pessoas, cerca de 15% da população. Então, sim, às vezes essa ajuda realmente é necessária e ela faz toda a diferença na sua jornada, otimizando esse tempo que você vai levar para conseguir ter o seu filho nos braços. E é justamente sobre esse momento de procurar ajuda que nós vamos falar aqui no primeiro episódio do Fertilidade Descomplicada. Quando, afinal, será que é hora de procurar ajuda? Será que eu realmente tenho esse perfil que precisa de ajuda? Vamos entender melhor essa situação? Doutora Fernanda, a primeira coisa que eu queria perguntar é o seguinte: eu vejo e recebo muitas mensagens de mulheres que morrem de medo de procurar o especialista, seja porque ela tem receio de algum diagnóstico que não vai ser favorável, ou até mesmo pela questão financeira, que a gente sabe que é importante, então elas acham que ao pisar numa clínica de reprodução assistida, elas já vão deixar todas as economias lá. Mas isso, na verdade, também é um grande tabu, né? Qual que é o papel ali do especialista em fertilidade no processo de ajuda desse casal? Isso mesmo, Aline, isso na verdade é um tabu, porque o especialista em fertilidade, ele tem primeiro o papel de investigar melhor aquele casal. Então, alguns exames que não foram pedidos pelo ginecologista geral, eu falo muito com as pacientes o seguinte, elas chegam às vezes com vários exames e ainda sem um diagnóstico. E aí eu falo, olha, o meu papel aqui como especialista é encontrar algum detalhe que ainda não tenha sido avaliado, para a gente traçar uma estratégia adequada. Então, às vezes, um exame de espermograma mais detalhado, com o que a gente chama de morfologia estrita, que é uma análise detalhada do esperma, da forma do espermatozoide, ou um exame mais detalhado de ultrassom. Então, existem exames para a gente, primeira coisa, investigar o casal. A partir daí, o tratamento também não necessariamente vai ser uma reprodução assistida de alta complexidade, uma fertilização in vitro. Pode ser o tratamento de uma alteração hormonal com medicamentos, pode ser o tratamento do parceiro, uma cirurgia de varicocele, por exemplo, que é uma varize da bolsa escrotal, pode passar por uma inseminação intrauterina, que é um método mais simples de tratamento, e até chegar numa fertilização in vitro. Você falando isso, e eu lembrei aqui de um caso de uma mulher que me procurou e ela ficou 8 anos atrás de um diagnóstico e esse diagnóstico não chegava. E ela me contou que fez nesse processo 6 esterossalpingografias. E todos os médicos que ela procurava olhavam e não, tá tudo bem, tá permeável, tá passando o líquido direitinho, tá tudo certo, até que uma pessoa falou, olha, procura um especialista. E ela foi, então, estimulada a procurar, e na primeira consulta, quando ele pegou o primeiro exame, ele falou assim, realmente, tá permeável, mas as suas trompas estão super altas, então assim, nunca vai acontecer esse Isso encontro acontece, aqui. né? Então vejam, 8 anos da vida de uma pessoa procurando por uma resposta, né, que ela conseguiu procurando um médico especialista, né, doutor Josélio? E o grande problema, Aline, é que muitos ginecologistas gerais, eles vão muito no laudo. E no laudo ali, tá tudo escrito tudo bem, tá tudo ótimo. Mas a gente vai lá, a gente analisa aquele raio-x e tem detalhes que às vezes o radiologista não vê, né? Não está ali para o radiologista dizer que ela está para cima, não está para cima. Isso é uma coisa que a gente avalia, porque a gente sabe que a trompa precisa estar para baixo, porque o óvulo, quando ovula, ele vai ali em direção ali ao fundo da pelve e
entra na trompa. Agora, doutora Fernanda, nem todo casal que procura a clínica é infértil, né? E já aproveitando essa pergunta, como saber o que caracteriza uma pessoa infértil? Bom, então vamos lá. O casal infértil é aquele que tem atividade sexual regular, ou seja, 2 a 3 vezes por semana, sem usar nenhum método para evitar a gravidez, e essa gravidez não aconteceu no prazo de 1 ano. Aí a gente já está indicada a investigar. Se a mulher tem mais de 35 anos, ou se um dos dois, a mulher ou o homem, conhecem alguma patologia que possa influenciar na fertilidade, já conhecem de antes, essa investigação pode ser antecipada para 6 meses. Mas realmente não é o único paciente que a gente atende. A clínica de reprodução vai ajudar também, por exemplo, nessas novas configurações de famílias. Então, pacientes solteiros, homens e mulheres que querem ser pai ou mãe solos, casais homoafetivos, femininos ou masculinos, mulheres que querem adiar a gravidez, hoje a gente tem visto muito essa tendência ao adiamento da gravidez, e aí a gente sabe que a mulher nasce com um estoque específico e não renovável de óvulos. Então, quanto mais idade, menor o estoque e pior a qualidade. Então, se ela não tem previsão de quando vai engravidar, um recurso que a gente tem é guardar os óvulos congelados com uma idade mais jovem, para que, caso ela não consiga engravidar dentro do prazo da capacidade reprodutiva máxima, ela tenha a oportunidade, a autonomia de programar a família dela mais para frente. Então, o congelamento de óvulos é uma outra indicação de procurar a clínica, seja para preservar, para adiar a maternidade, seja antes de um tratamento do câncer, por exemplo. A quimio e a radioterapia podem interferir tanto na quantidade quanto na qualidade de óvulos e de espermatozoides. Então, a mulher tem que congelar o óvulo antes, e o homem o espermatozoide. Ou se ela tem alguma doença também benigna, endometriose, por exemplo, consome esse estoque de óvulos com mais rapidez. Então, um recurso para poder adiar a gravidez na presença da endometriose é congelar os óvulos. Você falou do adiamento da gravidez, né? E essa é bem a minha praia, né? Lá no Mãe aos 40, realmente eu ouço muitas mulheres que adiaram a maternidade e não sabiam, né, desse estoque que não é renovável e acharam que, por exemplo, tomar a pílula anticoncepcional faria com que guardasse ali alguns óvulos, né? Então tem muitos mitos que rondam isso também. Uma coisa que eu acho que é importante dizer é que quando a mulher vai congelar óvulo, parece que ela tem a certeza que no futuro, então, ela vai engravidar, né? Eu acho que tem que deixar muito claro que congelar óvulo, ela vai ter no futuro uma maior chance de conseguir essa gestação. Eu acho que tem muitas pacientes que me procuram e ficam assim, agora eu vou congelar meus óvulos e aí Tá depois garantido. eu vou estar assim, tranquila. Aí eu fico tranquila, não tanto, né? E explico para ela essa situação. Mas, doutor, e no caso dos homens? A idade, aí a gente está vendo também pesquisas mostrando que vai piorando a qualidade dos espermatozoides também, não vai? Pois é, há anos e anos vem se falando, né? Para o homem não tem problema. O homem pode ter filho lá nos 80 anos, né? E a gente tem exemplos, né? A gente olha os Sim. famosos aí tendo filhos É. depois dos 70 e fala, ah, tá tranquilo. Mas não. Sabemos que os homens mesmo depois de 45 anos vai começar a ter mesmo uma diferença aí, né? E principalmente, né, é a questão dos homens hoje em dia, eles estão assim mudando muito o estilo de vida, né? Você vê aí, igual a Fernanda falou, na década de 70, né? Quantas academias existiam na década de 70, aquela questão da procura, né? Do homem ficar musculoso e tudo mais. E aí a gente vê que muitos desses, por exemplo, ficam usando anabolizantes, né? Testosterona. E a gente sabe que isso interfere na questão da produção dos espermatozoides. Só que em nenhum momento, às vezes, é falado para ele isso. Bem, e aí seguindo aqui então com o nosso papo, além de todos esses fatores então que a gente falou, ainda tem também as doenças, né, doutor Jusélio? Como endometriose, as doenças que mudam ali a anatomia, né? Explica um pouquinho pra gente quais são essas doenças que podem levar à infertilidade para que a gente possa ficar de olho. Então,
Começando a respeito disso, no homem, né, é interessante a gente ver que o homem chega e fala: "Olha, eu já tenho um filho". E quantos anos tem seu filho? "Ah, já tem 12 anos". Como se com ele não pudesse ter algum problema, ter adquirido, por exemplo, uma varicocele. Tem todo um Tem preconceito todo para aque fazer isso. exame, uma Ele não quer dificuldade. fazer, ele acha que não precisa, porque ele já tem filho, né. Então, quer dizer, o homem, ele também tem que conscientizar que ele pode começar a qualquer momento ter algum problema na produção do espermatozoide, né. E nem sempre isso vai dar sinais, né, doutor? Ou sempre vai dar Não, sinais? raramente vai dar sinal. E tem, por exemplo, a endometriose, né, que a endometriose, ela ocupa um percentual importante das causas de infertilidade feminina. Chega às vezes a 40% das causas de infertilidade feminina. A endometriose, ela é uma doença inflamatória. E toda doença inflamatória pode gerar alterações, por exemplo, na anatomia pélvica, causar aderências, algum órgão cola com o outro, dificultando às vezes o óvulo entrar na trompa. Pode causar obstrução da trompa, má qualidade dos óvulos, perda da reserva ovariana dos óvulos. Doutora Fernanda, quais outras alterações que podem levar à infertilidade? Aí pensando, né, no aparelho reprodutivo, no útero, o que que a gente já sabe? Então, como o Joséli falou, com esse adiamento da maternidade, a gente está exposta às alterações, às doenças ginecológicas de uma forma geral por mais tempo. Então, podem surgir miomas, pólipos, que talvez não estejam diretamente relacionados à infertilidade, mas um risco maior de aborto, por exemplo, né? Então, alterações tubárias, como a gente já comentou aqui, são causas comuns de infertilidade, não só pela endometriose ou por alguma cirurgia prévia no abdômen que possa causar aderências, mas alguma infecção, a gente chama de doença inflamatória pélvica. Às vezes a mulher teve uma infecção no passado, assintomática, não percebeu nada e fica uma sequela, que é a obstrução da trompa. E só vai saber disso quando vai tentar engravidar e tem essa dificuldade. E não é raro isso não. Acontece É comum, bastante. é É comum. frequente. Fator Tá. tubário é um fator frequente de infertilidade. Nossa, por isso que aquele exame lá do palavrão, né? Aquele. Esterossalpingografia é tão pedido, né? E faz parte dos exames de base, né? Faz. De Ele base. precisa. Muita gente chega lá com medo. Aquele do nome grande eu não quero fazer, porque eu ouvi dizer que ele dói muito. Mas nem é assim, nem dói muito para todo mundo. E é um exame que é fundamental, faz parte da investigação básica. Bom, muito obrigada por esse bate-papo, acho que foi muito esclarecedor. E como vocês viram, né, planejamento familiar é a chave aí do sucesso. Então, se você está adiando a maternidade, já vai vendo como que está aí sua reserva ovariana, procura um especialista. Se você tem mais de 35 anos, está tentando engravidar há mais de 6 meses e não está dando certo, não espera dar um ano para confirmar uma infertilidade, né? Procura também um especialista para ver o que pode ser feito, porque, como os doutores falaram aqui, às vezes é muito mais simples, né? É um tratamento com estimulação, não precisa ir para o último grau de tratamento. Continuem conosco, porque nós vamos continuar falando sobre infertilidade, sobre fertilidade e respondendo todas as suas dúvidas. Acompanhem a Nidos no Instagram, que é lá que a gente vai avisar quando os episódios vão ao ar. Sigam aqui também no canal oficial do YouTube e aproveitem para ativar as notificações para não perder nada, porque afinal, quanto mais próximo desse filho nos braços, melhor, não é mesmo? Nós nos vemos em breve. Obrigada! Obrigada, Aline.